Ok. O que é Pesach Sheni? O que é essa data? Já li no Facebook, mãe. O que é essa data de Pesach Sheni? O que a gente está comemorando? É costume comer matzá no dia de hoje para lembrar a história do segundo Pesach. Vamos voltar 3.333 anos atrás. O povo judeu saiu do Egito carregados de tesouros. No entanto, algumas pessoas eram responsáveis por uma carga muito preciosa. E essa carga era o Yosef, José, o grande vice-rei, vice-governador do Egito. Ele faleceu no Egito e os egípcios não deixaram retirar o seu corpo. Então, antes do seu falecimento, ele fez com que seus irmãos prometessem que quando fossem sair do Egito, levassem ele para ser enterrado em Israel. Muito bem. Passou-se um ano da saída do Egito e os judeus tiveram uma surpresa. Na saída do Egito, eles fizeram Korban Pesach, Cordeiro Pascal, aquele sacrifício, comeram às pressas antes da saída. E eles sabiam que eles viriam a fazer de novo esse mesmo sacrifício somente em Israel, quando eles entrassem em Israel. Na teoria seria no ano seguinte. No entanto, por conta do pecado dos espiões, por conta de pecados do povo, eles permaneceriam 40 anos no deserto. Porém, um ano depois que o povo saiu do Egito, veio a notícia de que eles deveriam fazer o Korban Pesach, deveriam fazer um Seder de Pesach no deserto. Na realidade, eles fizeram apenas uma vez no deserto. Depois, a próxima vez, após a entrada na terra de Israel. Muito bem. Uma das leis de qualquer sacrifício é que a pessoa, para oferecer, para comer, ela deve estar pura. Não pode ter tocado em mortos, não pode ter, naquele dia, se impurificado com animais impuros e etc. E aí chegou o pessoal, a Hevra Kadisha, o pessoal que estava cuidando do corpo de José, de Yosef, e vieram reclamar para o Moisés, falaram, como assim? O pessoal vai fazer agora um sacrifício muito especial e a gente não pode fazer porque estamos impuros. Isso não é justo. Lá manigará. Por que a gente vai sair perdendo? Mais ainda, nós estamos fazendo uma mitzvah, nós estamos fazendo uma boa ação de cuidar para levar José para a terra de Israel e a gente não tem o mérito, a permissão de fazer o Pesach? Eles não gostaram nem um pouco disso. Então, Moshe Rabbeinu falou, olha, eu não sei a resposta, e foi falar com Deus. O que Deus orienta? Então Hashem falou para ele, diga a eles não se preocuparem, que daqui a um mês, no dia 14 de Iyar, eles vão poder fazer esse sacrifício também, chamado de Pesach Sheni, então, segunda Páscoa, porque vem um ano depois da primeira, um mês depois. Quem pode oferecer o sacrifício no Pesach Sheni são aqueles que no primeiro Pesach estavam impuros e também quem não conseguiu chegar no templo, estava longe ou estava doente, não podia participar na data correta, poderia oferecer o sacrifício um mês depois. Essa mitzvah, esse preceito do segundo cordeiro, é uma mitzvah da Torá. Uma das 613 mitzvot, 613 preceitos que constam na Torá. Então, se a gente parar para pensar, se esse grupo não tivesse ido reclamar para Moshe, essa mitzvah não ia existir. Correto? Se eles não tivessem sentido a falta daquele sacrifício, o que é algo muito grandioso, porque muitas vezes a gente fala para as pessoas, tem mais um preceito para cumprir, mais um, as pessoas falam, imagina, não chega, até quando? E esse grupinho, pelo contrário, fez questão de fazer essa mitzvah, e se eles não reclamassem, essa mitzvah não ia sequer existir. Então, vamos perceber a grandeza dessa vontade deles, desse choro deles.
A regra, bem resumida, a regra que a gente tira do Pesach Sheni é querer é poder. Se a pessoa realmente quer, ela consegue transformar tudo. A Torá é um manual, mencionamos, se não me engano, semana passada, a Torá é um manual da qual Deus criou todo mundo. As mitzvot são perfeitas e de repente vem um grupo de gente e inova uma nova mitzvah na Torá. Algo que não havia até então, não tinha o segundo Pesach. E com a reclamação deles, eles conseguiram transformar isso. Então eles queriam tanto, eles tinham tanto desejo de cumprir essa mitzvah, que de repente temos uma mitzvah nova na Torá, 14 de Iyar, o Pesach Sheni. A gente já falou bastante sobre o que é vontade, Ratzon. Na primeira aula depois do Pesach, falamos do nível espiritual, o que é verdadeira vontade, e da regra que diz que en davar omed bifnei ratzon, nada se para, nada é um obstáculo para a verdadeira vontade. Se a pessoa quer algo, ela vai conseguir chegar lá, e essa é a maior força do ser humano. A nossa força de querer e aplicar aquilo transforma tudo. Alguns anos atrás, eu estava envolvido com um business, não um business grande, muita gente conhece. Hoje em dia eu não sei se eu fiz a coisa certa, por isso eu prefiro não mencionar qual é, esses multiníveis da vida. E todo mundo hoje já se envolveu ou já foi oferecido para se envolver. Eu tenho amigos que deram certo, Baruch Hashem, de uma forma tranquila. E eu comecei a me envolver. Algo paralelo. E eu, como todo Hassid deve fazer, toda pessoa deve fazer, não só judeus, todo mundo tem que fazer, tem uma dúvida, escreve para o Rebbe. Então eu fui lá, escrevi, Rebbe, estou me envolvendo na Herbalife, não ia falar qual que é, e eu quero uma brachá para dar tudo certo. E aí eu abri as cartas, o livro, e em duas cartas naquela página o Rebbe falava en davar omed bifnei ratzon, em duas cartas separadas. O Rebbe afirmava, nada se interpõe perante a vontade. Maravilha! Falei, o quê? Vai dar certíssimo. E não durou nada. O que aconteceu? A carta do Rebbe não estava correta? A brachá que eu recebi do Rebbe foi falha? Claro que não. O Rebbe afirmou duas vezes para mim, nada se põe diante da vontade. Você tem que ter a vontade. Tem que sair trabalhar, tem que oferecer, tem que fazer treinamentos, como qualquer outro trabalho. E eu não fazia isso. Falei, tem brachá do Rebbe, então bora lá, vai dar tudo certo. Não é assim. En davar omed bifnei ratzon, nada se põe perante a tua vontade. Queira, pelo menos. Se você quer, aí o caminho está tranquilo. É isso que aconteceu na história do Pesach Sheni. Eles queriam tanto, tinham tanta vontade de fazer o Korban, acharam um absurdo. Como que a gente não vai oferecer esse sacrifício único na história, único no deserto? Que eles não tiveram obstáculo. O obstáculo caiu perante eles. Deus falou, sabe o quê? Mais uma chance. Daqui a um mês vocês vão conseguir fazer. Então temos dois Pesach. O Pesach do dia 15 de Nissan, primeiro, e o Pesach do dia 14 de Iyar. Qual é a diferença entre eles? Primeiro, a gente chega no segundo Pesach em casa, a esposa está tranquila, porque não teve que limpar toda a casa, certo? Eu não limpei nada para esse Pesach, porque é permitido ter o Hametz em casa. Enquanto que no primeiro Pesach, a gente tem que limpar toda a casa. No segundo, posso comer matzá, eu devo comer matzá, com um pedaço de halá em cima, com hametz. Mas de forma geral, o mês de Iyar, que é o mês no qual nós estamos, ele é um mês muito especial. Por quê? Todo dia temos uma mitzvah, um preceito. Todo dia contamos o Omer, Sefirat HaOmer. Enquanto que Nissan, a partir da segunda metade, que nós contamos o
o próximo mês de Sivan é somente na primeira semana. O mês de Iyar, cada dia a gente tem essa mitzvah, esse preceito especial. E isso, de certa forma, representa o trabalho, o aprimoramento. Ninguém veio para o mundo para continuar a nascer e quando for embora depois dos 120 estar da mesma forma. Todos vieram para se aprimorar. E esse é o mês de Iyar. Enquanto que o mês do primeiro Pesach representa os tzadikim, pessoas justas, pessoas próximas a Deus, de certa forma, o mês de Iyar representa o Baal Teshuvah, aquele que vai se consertando, ele vai se aprimorando. E o trabalho é tão magnífico do Baal Teshuvah, que se a gente observar, quando a gente começou os Sfirat HaOmer, no dia 16 de Nissan, começamos a contar, comíamos apenas matzah. E o Hametz, que explicamos uma aula antes do Pesach, o Hametz, que representa o orgulho, a soberba, era completamente proibido. Já nesse Pesach, a gente pode consumir matzah e Hametz. Podemos ter o Hametz em casa. Quer dizer, o orgulho já está sendo bem melhor trabalhado. E isso termina em Shavuot, na entrega da Torá, na festividade de Shavuot. Não só que já nos trabalhamos bem, chegamos à completitude. Por quê? No templo sagrado, o sacrifício que era oferecido era de Hametz. Eram duas halot, 2 pães. O que não acontecia o ano todo. A única vez que isso ocorria era em Shavuot. Porque os Sfirat HaOmer vêm trabalhando a gente. Em termos mais cabalísticos, a diferença entre um tzadik, um justo, e um Baal Teshuvah, uma pessoa que retornou ao caminho correto, são chamados, eu vou usar o termo em aramaico para todo mundo aprender, Itaruta deletata e Itaruta deleila. Itaruta deleila quer dizer um despertar de cima, um despertar superior. É algo que Deus faz e manda aqui para baixo. Foi assim que recebemos a Torá, Deus decidiu dar a Torá para a gente. Foi assim que a gente saiu do Egito. Deus chegou e falou, saiam correndo da terra de Mitzrayim, do Egito. Ele nos tirou, a gente não fez nada. Pelo contrário, éramos idólatras também. Também estávamos envolvidos em coisas negativas. Estávamos 49 degraus rebaixados, degraus de impureza, níveis de impureza. Kabbalah diz que se tivéssemos sido rebaixados mais um nível, já não íamos merecer sair do Egito. Então veio Deus e arrancou a gente de lá. Isso é Itaruta deleila, um despertar superior. Itaruta deletata é um despertar aqui embaixo, que nós fazemos. Nós despertamos Deus para que Ele faça algo. Eu mencionei antes que a Torá foi entregue de cima, na verdade não. Primeiro nós tivemos uma união, e isso fez Deus falar, agora eles merecem a Torá. Nós fizemos algo. Enquanto que o tzadik, o justo, vem de cima. O que quer dizer vem de cima? Ah, é fácil ser justo? De certa forma sim. O Tânia explica que o justo ele tem uma alma diferente. Por isso que às vezes a pessoa pode trabalhar a vida toda e ele nunca vai alcançar a ser um tzadik completo, no maior nível, porque é preciso uma alma especial para isso. Então isso vem de cima. Por isso que Moshe Rabbeinu, Moisés era tão humilde, porque ele olhava para todo mundo, ele falava, a minha situação, a minha alma é tão especial, eu conversei face a face com Deus, que não tem grandeza nenhuma em eu ser o líder do povo. Qualquer outro faria melhor. Isso é humildade, quer dizer, o tzadik ele recebe tudo de cima. O Baal Teshuvah, que é aquele que se arrepende, ele retorna para o caminho da Torá, para o caminho, para a senda da verdade, ele trabalhou sobre si. Ele despertou misericórdia de Hashem. Ele decidiu retornar. Então ele trabalha, é um trabalho constante. Quando a gente compara os dois
Pesach, as duas Páscoas, a primeira Páscoa veio de cima. Primeiro Pesach, Deus decidiu trabalhar com a gente, transformar a gente, tirar a gente do Egito. Tanto que o que a gente menciona na Haggadah, no texto que lemos no Seder de Pesach, Deus nos tirou do Egito, e se Ele não tivesse feito isso, ainda seríamos escravos, nós, nossos filhos, nossos netos estaríamos lá. Quer dizer, veio de cima, não fizemos nada para merecer isso. Já o segundo Pesach, o dia de hoje, foi bem o contrário. O povo pediu, nem todo o povo, um grupo de 6 a 10, 20 pessoas talvez, demandaram ter o Corban, demandaram ter esse sacrifício. E esse pedido, esse taruta deletata, esse despertar daqui de baixo foi tão forte que foi capaz de criar um novo preceito na Torá. Então isso veio de nós. E é uma força muito forte isso. No Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que temos estudado, no segundo capítulo diz o seguinte: para não pecar, a pessoa deve lembrar de 3 coisas. E uma delas é Damalemala Mimach. Saiba o que tem acima de você. Ou seja, se eu mentalizar o tempo todo que Deus está acima de mim, então eu vou sempre lembrar e não vou pecar, vou me cuidar, porque Deus está olhando. Mas existe uma explicação racídica que põe uma vírgula no meio da frase e diz o seguinte: da malemala, vírgula, mimach. Saiba que o que tem acima, vírgula, é de você, vem de você. Saiba que o que acontece nos mundos superiores são causados por você, e por isso a pessoa não vai pecar, porque ela sabe que o mundo depende das suas ações. Tudo que acontece lá em cima depende da ação de uma pessoa aqui embaixo. E por isso a gente reza, por isso a gente pede para Deus, porque a gente tem essa força de transformar o que tem lá em cima. Está escrito que no momento de brabeza, quando a pessoa está brava, e a vida infelizmente dá motivos para a gente se enervar, os anjos lá em cima ficam olhando para ver o que a pessoa vai fazer. Se a pessoa consegue se segurar, aí eles vibram, eles aplaudem. Por que isso? Porque os mundos superiores dependem daqui de baixo. Então a gente está acostumado a pensar que óbvio que milagres e tudo que Deus manda é grandioso, óbvio que sim, mas o que nós fazemos é muito mais a ponto de poder transformar o que está lá em cima. A nossa força é muito maior, porque a gente consegue transformar e dar e criar vontades em Deus. A gente estudou naquele shiur, então, depois de Pesach, sobre a vontade divina, e Deus criou o mundo. Por quê? Porque Ele teve prazer em ver no futuro, mas para Deus passado, presente e futuro é simultâneo. Então Ele teve prazer em ver o nosso trabalho, o nosso esforço. Então a gente consegue, de certa forma, óbvio, não direcionar a Deus, Deus nos livre, falar isso, mas a gente consegue dar a razão para porque Deus criou todo mundo. E a gente pode transformar o mundo através disso. Então, embora a gente coloca o tzadik, o justo, num pedestal muito alto, claro, está escrito tzadik yesod olam, o tzadik, o justo, ele é a base, ele é o fundamento do mundo, porque ele direciona todos nós, ele indica o que devemos fazer, mas a força de uma pessoa que retorna ao caminho da verdade é muito maior. Como está escrito, num lugar que um Baal Tshuva, um repetente, um lugar que ele ocupa, um justo não consegue ocupar, porque é um nível extremamente elevado. Certa vez, um rabino trabalhava num campus, numa universidade nos Estados Unidos, e tinha um jovem que ele estava sempre chamando para vir nas atividades, vir jantar no Shabat. E o jovem sempre recusava. Não, rabino, hoje não. No começo ele vinha, depois ele parou de vir. Então o rabino uma hora ficou muito encucado, falou: Nu, me fala, o que está acontecendo?
Então o jovem falou, eu estou para casar com uma moça que não é da nossa fé. A gente sabe como no judaísmo a gente leva isso muito a sério. Então o jovem falou, eu não queria te atrapalhar, Rabino, sabe? Eu já estou me afastando do judaísmo. Então, por isso eu não vou nas atividades. Tá bom. O Rabino, através de conversas com ele, o Rabino ia para Nova York, passar no Rebbe de Lubavitch, e ele convenceu esse jovem a vir junto. E aí tem as filas dos dólares, que o Rebbe distribuía $1 para cada pessoa, para pôr na tzedakah, na caridade, e o jovem estava avançando com o Rabino, amigo dele, na fila, até que chegou na frente do Rebbe. E o jovem resolveu contar para o Rebbe a novidade, o Mazel Tov, Rebbe, eu vou casar com alguém que não é da nossa fé. O que ele imaginou? Que o Rebbe ia olhar bravo para ele, ia falar, gritar com ele. E o Rebbe não fez isso. O Rebbe sorriu e falou, eu tenho inveja de você. O jovem ficou assustado, como assim? Você tem inveja de mim? O Rebbe falou, sim, porque o teu teste é tão grande que eu não mereci ganhar esse teste. Você tem forças muito maiores para conseguir passar por uma situação dessas do que eu. Então eu tenho inveja de você. A verdade é que quando uma pessoa ela se direciona ao caminho da Torá e Mitzvot, quando o seu histórico não era bem esse, ele consegue chegar a um nível muito maior do que qualquer justo. Por quê? Porque ele consegue transformar todos os pecados anteriores dele em mitzvot, em boas ações. Ou seja, se ele comia o que ele não devia ter comido, pela Torá, se ele frequentava lugares que ele não deveria ter frequentado, e aí ele faz chuvá, ele realmente volta de coração para a Torá e mitzvot, tudo aquilo se transforma em méritos. Então, imagina quantos méritos ele está levando. Por quê? Porque a força do arrependimento dele, do retorno, veio de tudo aquilo que ele tinha feito antes. Na verdade, existem explicações cabalísticas de como funciona essa equação, como funciona quando a pessoa pecou e ele consegue trazer esse pecado para o lado correto da balança. Óbvio, não quando ele faz isso propositalmente, mas se aquele pecado, já que aquele pecado alavancou ele para o caminho da verdade, então acaba se tornando um mérito. E por isso mesmo, quando o Mashiach chegar, muito em breve, está escrito que mesmo os justos vão fazer tchuvá, mesmo os justos vão voltar para o caminho da verdade, porque apesar deles não terem se afastado, eles nunca chegaram nesse nível de tchuvá. Eles nunca chegaram ao nível de um Baal Tchuvá. Então vai ser preciso que eles também retornem. Não sei explicar exatamente como vai ser isso, porque eu não cheguei no nível deles. Mas todos vão querer retornar. E como que vem o retorno? De onde que vem a Tchuvá? Temos na história do Pesach. Aquele grupo que veio reclamar com Moshe e gritou Lamanigará, por que eu vou sair perdendo? Aquele grupo, o grito deles, o grito veio tão lá de dentro que conseguiu transformar uma realidade e temos uma nova festa. Então o Baal Teshuvah também, aquele que se arrepende, ele tem que vir de dentro. O Pesach Sheni, essa festa vem ensinar que não está tudo perdido. Eles achavam, perdemos o Pesach, perdemos a oportunidade de fazer o sacrifício, e não havia tempo deles se purificarem, porque essa purificação leva 7 dias. Eles achavam que estavam perdidos, pelo contrário. Veio o Pesach Sheni e mostra que nunca algo está perdido, depende da pessoa. Tem uma história muito bonita que eu contei uma vez aqui em Yom Kippur, uma história que consta no Talmud de Rabbi Elazar ben Dordaya. O Talmud diz que esse homem, Elazar ben Dordaya, Elazar filho de Dordaya, não tinha uma mulher de vida fácil que ele não conheceu. Não tinha uma prostituta que ele não conheceu da época. Quer dizer, ele fazia tudo errado. Até um dia
que ele estava com uma mulher, e depois que eles estiveram juntos, a mulher falou: Elazar, você já era. Você não tem salvação para você. Você é o pior de todos. Isso chocou ele. Ele não estava escutando isso do rabino da sinagoga, falando, volte ao caminho da Torá. Ele estava escutando isso de uma mulher que também pecava. E isso chocou ele a tal ponto que ele começou a chorar. Aí o Talmud conta que ele foi para as montanhas e pediu ajuda das montanhas, pediu ajuda dos céus e da terra, e todos falaram, olha, não temos como te ajudar. Os anjos falaram, não temos como te ajudar. Você aprontou. E aí está escrito que ele se virou para Deus e chorou. E em 10 segundos ele chorou do fundo do coração e pediu perdão. E aí ele faleceu naquele momento. Os sábios dizem que saiu uma voz dos céus e afirmou, exclamaram, bem-vindo Rabi Elazar ben Dordaya. Quer dizer, os céus receberam ele como Rabi, como um grande justo. Daqui afirmaram que tem aqueles que adquirem seu quinhão no mundo vindouro com uma vida toda, quer dizer, uma vida de serviço divino, de serviço a Deus, e tem aqueles que adquirem em 1 minuto. Não quer dizer que a pessoa pode pecar propositalmente e depois fazer tchuvá, depois se arrepender, não funciona assim. Mas se a pessoa realmente retorna para Hashem, então ele é aceito. E ele foi chamado de Rebbe. Quer dizer, ele em 1 minuto ele transformou todos os pecados da vida dele em méritos. Isso é Pesach Sheni. Pesach Sheni vem mostrar para a gente que não está tudo perdido. Não importa em que estágio da vida a pessoa esteja, ela tem como retornar. Ela tem como melhorar, se ela quiser. Se vier de dentro dela, aquela vontade firme de mudar seus caminhos, de melhorar, de se conectar, não está nada perdido. Isso depende da pessoa. Numa relação entre Deus e a pessoa, Deus é paciente, Ele espera a pessoa. Depende dela se virar e se tornar e retornar para Ele. Uma historinha, para terminar, uma historinha muito bonita do Rabbi Israel Salanter. O rabino, ele estava certa vez andando num Shtetl, uma cidadezinha, tarde da noite, e aí ele viu uma luzinha numa janela. E ele, curioso, foi ver o que era aquela luzinha. Ele viu que era uma vela, daquelas de azeite, já com o azeite acabando, e um sapateiro lá, costurando lá, consertando o sapato. E aí o Rabi entrou e falou, olha, senhor, por que está trabalhando até tão tarde? Estou vendo aqui, a vela já está para acabar, o senhor está ainda aí batalhando, trabalhando? Então o sapateiro, um homem muito simples, falou uma frase muito, muito forte. Enquanto a vela está iluminando, eu tenho tempo de trabalhar. É hora de trabalhar. Não importa em que estágio da vida a pessoa esteja. Enquanto a vela, que é a alma, está brilhando, dá tempo de consertar. Dá tempo de consertar o sapato, dá tempo de consertar os problemas da vida, dá tempo de consertar nossos erros. Depois não. Quando já vai, a pessoa depois dos 120 vai para o tribunal celestial, dá satisfações, aí já não dá para consertar mais nada. Mas enquanto a gente está aqui embaixo, nunca está perdido. Não adianta a pessoa falar, rabino, eu já com meus, 85 anos, agora é hora de eu começar a estudar a Torá, agora é hora de eu começar a aprender hebraico, agora é hora de eu começar a pôr tefilim, kasher, o que for. Por que não? A luz não está acesa. Deus está lá esperando. E se a pessoa fala com Deus, e ele fala do coração, não importa da língua, mas ele se expressa com toda a vontade para Deus, ele vai escutar. E dependendo da sinceridade da pessoa, o mundo pode ser transformado por ele.
Que possamos então aproveitar a mensagem de Pesach Sheni, lembrar que nunca está tudo perdido, como se fala em Yiddish, Nitoken Farfalm. Yiddish ainda não é uma língua muito suave para mim. Nitoken Farfalm, nunca, nada está perdido. Depende de nós aproveitarmos o momento, a inspiração, virar para Deus e falar: Tateniu, Tatesisno. Pai, por favor, eu estou aqui, eu quero retornar fisicamente, não espiritualmente. Eu quero retornar para o teu caminho. Eu quero também, como um bom pai, que você me mande todas as brachot. Que Hashem dê muitas brachot para todos nós, muitas bênçãos de saúde, alegrias, que possamos em breve sair dessa pandemia, desse isolamento, para quem ainda está 100% isolado. Tem que cuidar da saúde, não estou incentivando ninguém a sair de casa. E que possamos nos reencontrar brevemente com a vinda de Mashiach. Shkoyach a todos que participaram aqui pelo Zoom, terminando aqui.